21 de abril de 1960. Nesse ano, chega-se ao apogeu do governo Juscelino Kubitschek. Devemos destacar que existe um projeto, desde o José Bonifácio, de trazer a capital do Brasil para o interior. Na verdade, um pouco antes de José Bonifácio, já os inconfidentes falavam que a capital do Brasil deveria ser Vila Rica, ou São João del Rei. E antes disso, Salvador Corrêa de Sá, que era o governador do Rio de Janeiro, na época colonial, também já tinha pensado na interiorização da capital régia devido aos constantes ataques que o Rio de Janeiro sofria das esquadras francesas e dos piratas ingleses. De toda forma, Brasília se consolida como um sonho e como uma ideia passando pelo ar, porque a capital se mantinha o Rio de Janeiro pelo seu poder, tanto no intercurso da balança entre Minas e São Paulo, quanto pelo seu poder já estabelecido como capital do Brasil desde a época colonial e do Império. Mas a gente tem que observar que o Rio de Janeiro teve o seu processo de modernização, que foi muito tenso, com a derrubada também dos cortiços do centro do Rio de Janeiro, a construção da Avenida Rio Branco, o Bota Abaixo, que destruiu o Morro da Providência, e a criação das favelas, a tensão social, a cidade estava ficando pequena, não tinha uma proliferação muito grande de doenças em função da falta de administração da cidade, do urbanismo, e tratamento de esgoto, que até hoje o Rio de Janeiro peca bastante. Você vai no Riacho do Maracanã, você sente o cheiro do esgoto correndo. E aí a função estratégica também, que a capital da República sofria muito com a sua vulnerabilidade, principalmente a esquadra inglesa, durante a questão Christie, ameaçou o governo do II com Queimanas. Houve também a ameaça da revolta da Chibata, que quase pôs abaixo o Rio de Janeiro. E com isso tudo, acaba que a capital federal acaba se tornando um problema para a administração, porque tem muitas revoltas populares também nesse período da Primeira República e depois da Segunda República do Brasil. Assim, acaba que o projeto de trazer a capital para o interior é iniciado com a Constituição de 1890, e aí contrata-se um grande astrônomo belga, o Cruz, para fazer a demarcação de um local onde poderia ser a nova capital do Brasil para integrar o litoral ao interior do Brasil. Nesse período, há uma frase muito boa do padre Antônio Vieira, falando que os portugueses eram como caranguejos, eles só andavam como lado a lado junto à costa, né? Então, essa expressão acabava trazendo um problema muito sério, porque no final o grande contingente, mais de 70% da população brasileira, está no litoral e o interior está quase totalmente despovoado, dominado pelas populações indígenas, pelas grandes fazendas, e o interior também acaba tendo problemas de comunicação, o que é um problema até na Guerra do Paraguai, porque não há estradas para levar as tropas de São Paulo até mais ou menos o interior de Assunção. Se fazer tudo pela via naval, o que tornou a guerra ainda mais dispendiosa. A integração do Brasil ela ainda é muito curta, mais pela ferrovia, e a ferrovia é em função do café, e há o projeto de integrar o interior do Brasil, e é demarcado o quadrilátero Cruz, que é mais ou menos a porção do Distrito Federal hoje, é um pouco maior, que ele compreende a cidade de Formosa, a cidade planaltina de Goiás e também outras cidades da região de Lusiânia e outras porções que agora são em torno de Brasília. De toda forma, a demarcação acaba que não tem grandes frutos, porque a República não tem um plano de fato de transformar a capital no interior do Brasil, até porque não tem finanças para isso. Então, há essa questão da interiorização da capital. Isso passa pela Constituição de 1890, depois pela Constituição de 1934, depois pela Constituição de 1937, depois a Constituição de 1946, e aí continua a cláusula lá: a capital deverá ser transferida para o interior do Brasil
conforme for conveniente. E nunca era conveniente. Até que tem a campanha de Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas se suicida, e há um governo muito tenso do Café Filho, com golpes e contragolpes, e acaba que Juscelino, como herdeiro desse legado getulista, acaba indo para várias cidades promover a sua reforma de industrialista, a ascensão do rodoviarismo no Brasil, com a construção de estradas, o plano de metas, que é basicamente a industrialização do Brasil através do consórcio com vários economistas renomados, inclusive alinhados com a CEPAL, os grandes economistas cepalinos. E a partir disso, tem um comício em Jataí, que o Juscelino Kubitschek é convidado a ir para o interior do Goiás, e um dos personagens em vigor do comício vem e fala: o senhor presidente, o senhor candidato à presidência, diz que vai seguir totalmente a Constituição, mas o senhor também irá seguir o que está na cláusula da Constituição e da construção de uma nova capital aqui no interior de Goiás? E o Juscelino, que não tinha lido nada a respeito disso, pegou de surpresa e falou: sim, eu vou fazer uma nova capital. O projeto de Brasília. Brasília acaba sendo planejada com um concurso internacional, que acaba ganhando Lúcio Costa, com o projeto da libélula, ou então do pássaro, ou do avião, ou da cruz. Vocês imaginem o embaraço que é explicar o que é o plano piloto, porque ninguém sabe se é um pássaro, um avião, ou se é uma cruz. De toda forma, o projeto de Lúcio Costa ganha, e a partir disso, também é convidado o Oscar Niemeyer para fazer as obras dos ministérios, as obras dos palácios, do Congresso Nacional, da Câmara, e a partir disso, do Supremo Tribunal Federal e também das próprias composições das habitações em Brasília. Oscar Niemeyer já tinha trabalhado com JK na construção da Pampulha, ele fez a igreja da Pampulha, e ele era um dos grandes nomes da arquitetura contemporânea concretista nacional e internacional. Inclusive, ele auxiliou Le Corbusier a fazer as Nações Unidas, que até hoje é a sede em Nova York. O projeto do Congresso Nacional é inspirado basicamente no prédio das Nações Unidas. De toda forma, a partir disso, é feita a promoção de um novo governo brasileiro, de um governo industrialista, de um governo que se tende a se ver como modernista, e a partir disso, a arquitetura, a ideia de construir uma nova cidade em menos de 3, 4 anos, é um dos motes da construção do governo JK. E a ideia do rodoviarismo, porque a cidade de Brasília é feita como um autorama. Então, as distâncias são muito grandes e é feita em função dos automóveis. Então, é a invenção da tesourinha, a invenção de uma autoestrada no centro da cidade, que é o eixo rodoviário e o eixo monumental. E a partir disso, Brasília se consolida com o trabalho pesado dos retirantes do Nordeste, que estão vivenciando uma grande seca, e com o apelo de JK oferecendo salários de até 5 vezes o habitual, os retirantes vêm para Brasília e ajudam a construir essa cidade no ritmo frenético, até mesmo com 3 turnos diários para a construção da cidade, e até mesmo turnos noturnos onde havia vários acidentes. Havia uma pressa substancial na construção da capital, porque JK via, se ele não terminasse a capital durante o seu mandato, a cidade iria ficar totalmente às traças. Assim é construído o Lago Paranoá. O Lago Paranoá é uma obra muito grande, levou 3 anos para ser feita, com a remoção de tratores da terra por tratores e dinamites. Foi contratada uma empresa norte-americana que acabou não entregando o projeto no prazo estipulado, e uma empresa brasileira teve que assumir no último processo. Era para ter 2 lagos em Brasília, mas acabou que só deu para fazer um. E aí tem a Vila dos Operários, que ficava na porção abaixo do eixo monumental, e boa parte dessas vilas acabaram sendo inundadas. É o caso da Vila Amauri, que até hoje está debaixo do Lago Paranoá.
E há também a questão da construção do Palácio Alvorada, o Hotel Nacional e o aeroporto, que são as primeiras 3 obras da cidade. Também há a construção da Ermida Dom Bosco, da Igrejinha, e a partir disso vão se construindo também a Praça dos Três Poderes. Aí é a grande dificuldade da cúpula do Senado, que é uma cúpula difícil, pesada, e é feita em concreto armado, e poderia cair se não fosse o cálculo engenhoso dos pioneiros. Havia também a questão do peso dos arcos do Palácio do Planalto e a questão da própria condução das obras serem cada vez mais rápidas e progressistas. Então, Brasília se construiu muito rapidamente. Então, até hoje, existem restos de operários que foram concretados junto com as fundações dos prédios, em virtude de que não poderia parar o cronograma para remover o corpo de quem caía do andaime. Então, muitos operários não tinham ferramentas de segurança, alguns trabalhavam bêbados e caíam lá da altura. Né? Diz que o setor comercial sul foi todo feito no cemitério de Candangos. Né? De toda forma, Brasília tem uma história tenebrosa. De toda forma, a grande capital, a Asa Sul e a Asa Norte, elas vão sendo construídas paulatinamente. Primeiro é feita as quadras modelo, que é a 208, a 408, também a 108 e a 308, que é o quadrilátero das quadras 8, que é o preâmbulo do que é a cidade. Depois vai se construindo as casas na W3, depois os prédios, seja na 110, depois na 106, assim faz um Cine Brasília, depois se constrói os clubes de vizinhança, o cemitério e assim vai. A capital vai sendo construída aos pouquinhos. As quadras vão sendo construídas ao longo da década de 60, e na década de 70 que vai se construir também a Asa Norte, terminando nos anos 80. Então Brasília só termina de fato como cidade no projeto do Niemeyer nos anos 80. E o Brasil teve que pegar empréstimos no estrangeiro, empréstimos caríssimos com juros variáveis, e o JK não estava mais conseguindo pagar os empréstimos, que estava ficando exorbitante. Então rompeu com a FMI e o governo militar só foi conseguir quitar a dívida milionária que é Brasília em meados da década de 80 também. Então, boa parte da inflação que acontece, do aumento das contas públicas, do inchaço da máquina pública, ocorre por construção de Brasília, onde houve muitos desvios, onde grandes empreiteiras enriqueceram bastante, Andrade Gutierrez, Moreira Júnior, Aldebrecht, todas essas companhias que hoje estão na Lava Jato, elas estavam em Brasília. Então, o governo JK também cria o rodoviarismo, ligando a 060 e a 040 do interior de Minas, interior de São Paulo, a Brasília. De Brasília, fazer um trevo rodoviário ligando Brasil, o restante do Brasil a Belém. É Belém, Brasília, onde o Bernardo Sayão faz a obra faraônica, cortando todo o Goiás, cortando o Tocantins, que na época ainda era Goiás do Norte, e chegando até mais ou menos Belém, fazendo esse corte, e acaba que o Bernardo Sayão morre nessa construção. Uma árvore cai durante a demolição, né, da floresta, cai direto na sua cabana, e aí ele acaba falecendo. Então, há uma proposta do governo JK de colocar o Bernardo Sayão como se fosse um bandeirante, como se fosse um desbravador do Brasil profundo. E o Candango entra na figura de construtor, como o homem diligente do campo, que aprende a usar o torno da cidade. E assim, o Candango ele é promovido, embora o governo JK e o governo do Distrito Federal, que se surge depois, com o prefeito do Distrito Federal sendo Israel Pinheiro, jogando os candangos para fora do centro. Inclusive, tinha um plano do Israel Pinheiro de deportar todos os candangos para suas origens e pagar um valor simbólico pela ajuda à construção. Embora os candangos não tenham aceitado isso e tenham construído favelas ao redor da cidade. E aí, a partir disso, surgiu o Núcleo Bandeirante, surge Taguatinga, surge o Gama, surge Sobradinho, e posteriormente, com a demolição da Vila Iapi, que fica entre a Candangolândia
E o Núcleo Bandeirante hoje, que é um morro, que é basicamente abaixo do Guará 2, cria-se a Ceilândia, que atualmente é a maior população de cidadãos em Brasília, é a Ceilândia com mais de 600 mil habitantes. E a maior comunidade de nordestinos em Brasília também. Dessa forma, Brasília é a consolidação do governo JK, ela é uma proposta de integração do interior do Brasil aos grandes centros, tanto que hoje é a terceira maior cidade do Brasil. E Brasília é onde se separa o poder popular do Rio de Janeiro com o poder estabelecido da Constituição, das eleições e tudo mais. Então, o poder cultural fica no Rio de Janeiro, o poder financeiro fica em São Paulo e o poder governamental fica em Brasília. É uma coisa interessante porque tira a vulnerabilidade da capital ficar no litoral, de ser vulnerável a ataques de marinha, ataques externos, mas com a bomba atômica isso praticamente não resolve nada. Qualquer coisa é só jogar um míssil e acaba Brasília. Mas enfim, Brasília acaba se tornando uma propaganda do Brasil durante a Bossa Nova, durante o campeonato de 58, né, que o Brasil ganha a Copa do Mundo, a industrialização do governo Juscelino. E a partir disso, o governo militar também apoia a ideia de ocupar Brasília. Depois do governo JK, Brasília quase não era ocupada. Só alguns funcionários públicos vinham para cá para trabalhar. Mesmo recebendo um salário de 5 vezes maior, muitos preferiam ficar no Rio de Janeiro, onde tinham mais conforto, maiores vínculos com as famílias. E a partir disso, boa parte das estruturas, por exemplo, o Senado não queria vir para Brasília. Continuou no Palácio Moro por um bom tempo. O Itamaraty também preferiu ficar um bom tempo no Rio de Janeiro até terminar a obra em 1967, que hoje é o palácio mais bonito de Brasília, é o Itamaraty. E a partir disso, só com o governo militar, com a imposição das autarquias, da consolidação das estatais e tudo mais, é que meados da década de 64 até mais ou menos 69 é que começa de fato a transferência do poder do Rio de Janeiro para Brasília. E de 1970 até 1980 é onde se pensava a ditadura está em Brasília, enquanto o povo está em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então é curioso, mas enfim, Brasília acaba se tornando o pilar da política como um todo, do balcão de negócios. Infelizmente, construiu-se a cidade e a cidade congregou todos os corruptos, todas as suas matrizes, para um local onde não havia muita gente. Brasília. Então, essa exposição que eu tenho que trazer. Brasília é um legado do operário brasileiro que, na marra e na coragem, no suor e no sangue, construiu um novo Brasil nos anos 60. Um legado que o meu avô trouxe para mim. Meu avô construiu Brasília, no final das contas, o aeroporto, tem as mãos dele calejadas. E, de toda forma, Brasília também é a ideia da esperança de um país diferente, de um país que não estivesse tocado pelo atraso e pelo parasitismo das elites como um todo. De toda forma, já estamos há 62 anos em Brasília. Ajudou a aumentar a fronteira agrícola, o Cerrado foi destruído nesse processo, a Amazônia começou a ser ocupada em função de Brasília também, por causa da Belém Brasília. O desmatamento nasceu por causa de Brasília também. E a gente observa que, mesmo tendo um padrão de vida bom, Brasília tendo o maior PIB per capita, o maior IDH das grandes capitais, há uma desigualdade discrepante em Brasília. Menos de 10 quilômetros separa-se o maior PIB da cidade, que é o Lago Sul, da porção mais pobre da cidade, que é a estrutural, e depois o Sol Nascente, que é a maior favela plana da América Latina. É em Brasília que há também a maior obra imobiliária do governo de 2005 até 2015, que é Águas Claras, que é um conglomerado de prédios construídos que destoa totalmente do plano urbanístico do
Lúcio Costa, e que é inspirado em São Paulo. E atualmente, por causa dessa hipertrofia, também está condensada num trânsito, uma qualidade de vida que acaba se pauperizando, né? Isso é complicado de se falar, mas Brasília, no final das contas, ficou no sonho, porque de fato a capital é feita diante da realidade do Brasil. E o Brasil não mudou muito dos anos 60 para cá. A despeito da industrialização, a despeito do aumento do poder aquisitivo, o Brasil continua sendo governado pela aristocracia rural, pelas elites financeiras, pelas elites industriais, e a participação da população como um todo ainda é nula, praticamente. Então, esse é o episódio sobre Brasília, a cidade que eu tive uma dualidade de odiá-la e depois amá-la, e que hoje consigo conversar, né, quase um casamento entre eu e Brasília. De toda forma, agradeço aos nossos ouvintes. Uma boa noite.